Boa tarde, pessoal. Começando aqui o nosso estudo, números inteiros, certo? Conjunto dos números inteiros. Primeiro, relembrando aí, eu gostaria de saber de vocês, quem são o conjunto dos números naturais, que é o primeiro que a gente costuma estudar quando a gente vai falar de conjuntos numéricos, certo? Falando aqui para vocês, conjunto dos números naturais, O conjunto dos números naturais inicia-se pelo 0, 2, 1, 2, 3, 4, certo? E vai até infinito, tá bom? Essa reticênciazinha aí quer dizer que o conjunto é infinito. Então nós temos aqui o conjunto dos números naturais, tá bom? Pronto. Conhecendo o conjunto dos números naturais, é mais fácil da gente conhecer quem são o conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros nada mais é do que o conjunto dos números naturais mais os números naturais negativos, certo? O conjunto dos números inteiros, que a gente representa pela letra Z, certo? O 0, 1, 2, 3, Aqui é os naturais positivos e os naturais negativos, certo? Pronto, certo? Então, esse é o conjunto dos números inteiros, tá bom? Representando ele na reta numérica, como nós sabemos, a reta numérica tem a origem no 0, tá bom? À direita do 0, aqui, ó, nós temos o sentido positivo, tá bom? Sentido positivo. À esquerda, desculpa, é o sentido negativo da reta numérica. Sentido negativo. Tá bom? Da origem, Partindo da origem, quanto mais à direita o número estiver, certo? Quanto mais para cá ele estiver, maior é o número. Tá bom? E quanto mais à esquerda ele estiver, menor é o número, tá bom? E no meio é a origem, certo? Então, representando o conjunto dos números inteiros na reta numérica, vamos escrever aqui agora ela de novo, a origem no 0, tá bom? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, certo? E vai até infinito, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e vai para infinito. Então aqui nós representamos na reta numérica o conjunto dos números inteiros, tá bom? Continuando, o próximo conceito que nós estudamos quando abordamos o conjunto dos números inteiros é o conceito de módulo, certo? Módulo ou valor absoluto, certo? De um número. Então, o que seria o módulo ou esse valor absoluto de um número, certo? O módulo desse número, certo? Diferente de zero, ele é sempre positivo, tá bom? Se nós pegar aqui, ó, exemplo, se nós pegarmos aqui o 5, certo? O módulo de 5, aqui, ó, módulo a gente representa por dois traços em pé, certo? Pronto. O módulo de 5 é 5,
Se eu pegar aqui o menos 8, o módulo de menos 8 é 8. Se você observar, ó, todo número positivo, quando eu aplico o módulo, ele continua positivo, certo? Quando eu pego um número negativo e aplico o módulo, né, e eu quero saber o valor absoluto dele, eu aplico o módulo, tá bom? E o sinal some, né, como eu falei nesse agorinha mesmo. O módulo, o valor absoluto de um número, ele é sempre positivo, certo? Aqui, ó, valor absoluto ou o módulo de um número é sempre positivo. Então, se tiver uma questão pedindo, calcula o módulo, o valor absoluto de um número, você vai aplicar os módulos em todos os números. Quem está positivo permanece positivo, quem está negativo passa a ser positivo. Aí, se eu pego menos 10, o módulo de menos 10 é 10. Se eu pegar aqui 0,7 negativo, o seu módulo, certo? É 0,7. E assim por diante, tá bom? Continuando, nós vamos falar agora de outro conceito. Números opostos. Números opostos ou simétricos. Tá bom? Então, o que são esses números simétricos? Dois números, eles são opostos ou simétricos quando eles estão à mesma distância da origem, certo? Olha, se eu pegar aqui, ó, na origem aqui, ó, escrever uma reta aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5, tá bom? Vamos identificar aqui alguns opostos ou simétricos, tá bom? Vamos aqui pegar o 3, certo? Vamos observar o 3. Quem é o simétrico de 3? Se eu observar aqui, ó, ele está aqui distância do zero, 1, 2, 3. A distância daqui é 3, então eu vou contar aqui, ó, 1, 2 e 3. O seu oposto, o seu simétrico é o menos 3, ó. Eles são simétricos, tá bom? Se você observar, um é positivo, outro é negativo, e eles estão à mesma distância da origem, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá bom? Então, opostos ou números simétricos é isso, um positivo, outro negativo, que estão à mesma distância da origem, tá bom? Continuando nosso estudo no conjunto dos números inteiros, a gente vai agora aprender a comparar, certo? A realizar a comparação de números inteiros. Tá bom? Ah, professor, como é que a gente faz essa comparação? Nós vamos usar dois símbolos bastante conhecidos. Tá bom? Esse e esse outro. Ah, professor, mas eu não lembro o que significa cada símbolo. Esse daqui, o primeiro, ele significa maior do que, certo? Maior do que. E esse outro aqui, ó, menor do que. Tá bom? Se você observar, ó, a partezinha aqui aberta sempre vai ficar apontando para o número maior, tá bom? Um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, 5 e 10, certo? Eu vou usar qual dos dois símbolos? Eu vou usar esse segundo aqui, né, ó. Por quê? Porque sempre eu vou observar esse primeiro. Esse primeiro é maior do que 10 ou menor do que 10? Ele é menor do que 10.
Então, o que eu vou usar é esse daqui, né? Como eu falei, a parte abertazinha do símbolo aqui, ó, sempre vai estar apontada para o número maior, tá bom? Vamos pegar aqui agora o menos 10 e o menos 5, tá bom? O menos 10, ele é maior do que menos 5 ou menor do que menos 5? Ele é menor, o que eu falei anteriormente, né? Quanto mais à esquerda o número estiver da origem, menor ele vai ser. O menos 10 ele está mais à esquerda do que o menos 5, então ele é menor do que o menos 5, tá bom? Outro exemplo aqui, ó, menos 10 e 10, né? Bem simplesinho, né? Ó. O menos 10, como a gente sabe, é um número negativo. Todo número negativo é menor do que um número positivo, né? Ó. É menor do que. Se eu pegar aqui agora o 10 e o 5, certo? Agora sim, ó, o 10 ele é maior do que o 5. Então eu vou usar esse outro aqui, ó. Certo? Então, para a gente realizar a comparação entre números inteiros, a gente observa dessa maneira. A gente observa o primeiro número e repara se ele é maior do que o segundo número em questão ou é menor do que esse número, tá bom? Continuando, nós vamos agora para as operações, tá bom? Operações, as 4 operações básicas da matemática envolvendo os números inteiros, tá bom? Aqui, ó. Operações com os inteiros, tá bom? Quando se tratar de adição e subtração, tá bom? Nós vamos sempre fazer analogia de dívida, certo? De ter dinheiro e de estar devendo, tá bom? Para você assimilar melhor a ideia. Eu tenho aqui, ó, menos 5 mais 10. Tenho 2 números inteiros aí, né? Envolvendo adição, né? Eu estou somando aqui um número negativo com um positivo. Então, nós vamos pensar da seguinte maneira. Número negativo está me dizendo que eu estou devendo, certo? E número positivo, ele vai me dizer que eu estou pagando. Ou o dinheiro atual que eu tenho, né? Então, se a gente observar aqui, ó, eu estou devendo 5 reais. Aí eu vou e dou 10. Eu tenho 10 reais, vou lá e pago, né? Aí eu vou sobrar dinheiro ou ainda vou ficar devendo? Isso mesmo. Eu vou sobrar dinheiro, né? Vou ter um troco. Se está sobrando dinheiro, né? Então esse valor vai ser positivo, tá bom? Então, menos 5 mais 10 é 5 positivo. Porque eu estou devendo 5, né? Ó, pago 10, aí sobra 5 positivo. Outra ideia. Vamos aqui agora. Menos 10 mais 7. Mesma ideia, pessoal. Eu estou devendo agora 10 reais, ó. Minha dívida, ó. 10 reais. E eu tenho quanto de dinheiro? Tenho 7. Ah, eu tô devendo 10 reais. Eu chego lá e dou 7. Paga a minha dívida? Não, não paga. Né? Porque eu tenho só 7 reais. Então, se eu estou devendo 10 e entrego 7 para diminuir a conta, eu vou ficar devendo 3. Se eu estou devendo, eu tenho que colocar o sinalzinho de negativo. Tá bom? Então, você vai usar sempre essa lógica. Vamos usar aqui outro exemplo. Ó. Se eu tenho aqui, ó, menos 20, menos 10. Olha aí, estou devendo 20 reais. Ó. Primeira parcela estou devendo 20.
Aí aqui, tô devendo 10. Eu aumentei minha dívida, ó. Tô devendo 20, aí comprei 10. Fiquei devendo 10 agora. Então, somando essa dívida com essa outra dívida aqui, ó, eu tô devendo quanto? Tô devendo 30. Se eu tô devendo, né, ó, eu tenho que colocar o sinal de menos. Pronto. Então, você usando essa ideia de dívida e pagamento, você não tem perigo de você errar uma conta dessa envolvendo números inteiros, positivos e negativos. Tá bom? Agora, em se tratando de multiplicação e divisão, a regra é uma só, certo? Vamos pensar em duas parcelas, tá bom? Se eu tenho 5 vezes menos 5, tá bom? A regra vai ser uma só, para multiplicação e divisão. Se as duas parcelas têm o mesmo sinal, o resultado é positivo. Se as duas parcelas têm os sinais diferentes, o sinal vai ser negativo. Observando aqui, ó, os dois, eles têm sinais diferentes. Então, o resultado vai ser negativo. 5 vezes 5, 25. Agora, se eles tiverem o mesmo sinal, 5 vezes 5, negativo, todos os dois. Agora eles têm o mesmo sinal. Se tem o mesmo sinal, o resultado é sempre positivo. Aí dá 25 positivo, tá bom? Então, se os sinais são iguais, ó, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. O mesmo vale para divisão. Se eu tenho aqui, ó, 100 dividido para 2, sinais iguais, ó, resultado positivo. Sinais iguais de novo, ó, menos 100 dividido para menos 2. Sinais iguais, ó, resultado positivo, dá 50. Agora se os sinais são diferentes, ó, menos 100 dividido para 2. Agora sim, ó, os sinais são diferentes, o resultado negativo. Outro exemplo, sinais diferentes, ó, dividido para menos 2, o 100 agora, né, ó. Estão iguais? Então não. Se não estão iguais, então o resultado negativo, né, ó. Então, na divisão e na multiplicação e divisão, tá bom? Se eu tenho os dois valores com o mesmo sinal, o resultado positivo. Se os dois valores, sinais são diferentes, o resultado é negativo. Tá bom? Continuando, nós vamos agora falar um pouco de potência, onde a base são números inteiros, certo? Potenciação com base inteiro, tá bom? Se a base, né, ó, lembrando que o que é potência? Potência é um número A elevado a um expoente n, onde o A aqui, ó, vai se repetir, tá bom? N vezes, certo? O A se repete de acordo com o N, que é o expoente, tá bom? Exemplo aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 5 elevado a 2, tá bom? O expoente é 2 e minha base é 5. Aqui, a definição aqui tá me dizendo que o A aqui, que é a base, se repete de acordo com o expoente, não é? Então eu vou fazer o mesmo aqui, ó. O expoente é 2, então minha base, que é 5, vai se repetir duas vezes. 5 vezes 5, 25. Se eu tenho 3 elevado a 3, ó, o 3 é base e o expoente também é 3. Então o 3 vai se repetir 3 vezes, ó. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Tá bom? Então essa é a lógica da definição de potência. Nesse caso aqui, como nós estamos estudando potenciação com base pertencente aos números inteiros, essa base pode ser positiva ou negativa. Ó, eu posso ter menos 2 elevado a 2, ou 2 positivo, né, ó, elevado a 2, tá bom? Quando a base é negativa e o expoente é par,
o resultado é sempre positivo, tá bom? Então, menos 2 vezes menos 2, não, pela definição, é igual a 4 positivo. Esse jogo de sinal eu não preciso fazer se eu lembrar que se o expoente é par, o resultado é sempre positivo, certo? Agora, se o expoente é ímpar, né? Menos 2 elevado a 3. Agora o expoente é ímpar. É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual a 8 negativo. Menos com menos aqui, né? Ó, sinais iguais, mais. Esse mais com esse menos dá menos, ó, entendeu? Então, esse jogo de sinal aqui que eu fiz aqui, ó, eu não preciso fazer se eu lembrar que se o sinal, se o expoente é ímpar, o sinal vai permanecer, tá bom? Você me desculpe só o barulhozinho da chuva, tá bom? Começou a chover aqui, aí tá fazendo um barulhozinho, mas a gente já tá concluindo o estudo, tá bom? Então, recapitulando aqui, expoente, quando a base é negativa, ó, e o expoente é par, o resultado é positivo, tá bom? Agora, se o expoente é negativo e a base é negativa e o expoente é ímpar, certo? O resultado vai ser negativo, tá bom? Dessa forma a gente conclui o nosso estudo a respeito do conjunto de números inteiros, tá bom? Eu vou estar mandando uma lista de exercícios para vocês praticarem e qualquer dúvida vocês entram em contato comigo.